Minha nossa! Você não vai acreditar nas últimas notícias que acabaram de sair sobre o Santos. O Peixe está vivendo uma semana intensa, cheia de novidades que podem mudar completamente os rumos da temporada. Algo muito sério está acontecendo nos bastidores do Santos. Uma reunião de emergência foi convocada e a decisão que pode sair dela vai mexer com toda a estrutura do clube. Um dos principais nomes da diretoria está prestes a jogar tudo pro alto, e isso pode mudar completamente os rumos do Peixe no Brasileirão. E tem mais, enquanto isso, um possível reforço internacional chama a atenção nos bastidores, e a diretoria começa a se movimentar de forma surpreendente no mercado. Tem jogador importante voltando, promessa da Vila com preço milionário definido. Então, se você ama o Santos de coração e é um torcedor fiel, já deixa seu like no vídeo e fica até o final, porque as últimas notícias são as mais importantes. Eu quero muito saber sua opinião sobre elas. Galera, começando com uma excelente notícia, Gil voltou. Isso mesmo. O nosso zagueiro, que ficou afastado das últimas 3 partidas por questões pessoais, reapareceu nesta segunda-feira no CT Rei Pelé e já treinou normalmente com o grupo. A presença dele é fundamental, principalmente agora que o Santos se prepara para um desafio internacional daqueles, o amistoso contra o Red Bull Leipzig da Alemanha. A partida acontece já nesta quarta-feira, dia 28, às 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E olha só, não foi só o Gil que reapareceu não. Zé Ivaldo e Escobar também voltaram, depois de cumprirem suspensão na vitória contra o Vitória, fora de casa por 1-0. Esse jogo, aliás, foi importantíssimo para dar aquela respirada, mas ainda não foi suficiente para tirar o Peixe da incômoda zona de rebaixamento. A situação continua delicada, e o time segue buscando uma arrancada no Brasileirão betano. Mas calma, torcedor, tem mais coisa boa vindo por aí. Quem também está voltando aos poucos é ele, Neymar. Isso mesmo, o nosso camisa 10 está sendo reintegrado com muita cautela após aquela lesão muscular que o afastou das últimas partidas. Ele já entrou em campo nos 2 jogos recentes, contra o CRB, na Copa Betano do Brasil, e na vitória sobre o Vitória. Agora, a expectativa é que ele ganhe ainda mais minutos no amistoso contra o Red Bull Leipzig. Será que ele já entra como titular? Deixa aí nos comentários o que você acha. Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, os titulares do último jogo fizeram aquele famoso regenerativo, enquanto os demais jogadores participaram de treinos técnicos e táticos sob o comando do Kleber Xavier. O time segue treinando forte, com mais uma atividade marcada para esta terça-feira, para fechar a preparação para o confronto internacional. E por falar em preparação, não dá para ignorar o compromisso que vem logo depois. No domingo, dia 1º de junho, o Santos encara o Botafogo na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão betano, às 16 horas. Partida crucial para tentar sair do Z4 e quem sabe começar a sonhar com uma recuperação mais sólida na temporada. Mas, torcedor, segura a emoção aí porque a próxima notícia é de deixar qualquer santista com um misto de orgulho e saudade. Quem está brilhando, e muito, no futebol internacional é ele, nosso cria da base, Wesley Patati. O atacante, que surgiu como uma grande promessa da Vila, está vivendo um dos melhores momentos da carreira lá em Israel, defendendo o Maccabi Tel Aviv. E olha que fase! No último sábado, Patati foi simplesmente protagonista na goleada de 5-0 sobre o Beitar Jerusalém, resultado que garantiu o título do campeonato israelense ao Maccabi. E não para por aí. Patati deu 2 assistências nessa partida decisiva e ainda foi eleito para a seleção do campeonato. Que orgulho, hein? O apelido dele por lá não poderia ser outro, Mago Brasileiro. Aos 21 anos, o garoto encerrou a temporada com números incríveis, 14 gols e 9 assistências em 40 jogos, sendo 12 gols e 6 assistências só na principal liga local, a Ligat Al. Patati começou sua trajetória no Atlético Maranhense, chegou ao Santos em 2019 e brilhou na base, conquistando o Paulistão Sub-20 em 2022. No profissional, fez 33 jogos com 2 gols e 1 assistência, antes de ser negociado em setembro de 2024 com o Maccabi Tel Aviv, numa venda que rendeu cerca de 8 milhões de reais ao Peixe, mas com um detalhe importante: o Santos ainda manteve 40% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se pintar uma venda futura, o Peixe ainda pode faturar uma boa grana. Além do título israelense, Patati também levantou a Copa Totó em dezembro do ano passado e protagonizou lances espetaculares, como aquele gol olímpico contra o Hapoel Petah Tikva que viralizou e fez a torcida local cair de amores por ele.
Enquanto isso, o Santos observa de longe e torce para que o sucesso do ex-cria se traduza também em retorno financeiro. Afinal, nunca se sabe quando pode pintar uma proposta ainda maior por ele, né? Mas não é só no exterior que as movimentações chamam atenção, não. Aqui mesmo na Vila tem uma situação que está dando o que falar. O Santos decidiu colocar um preço, e que preço? Na sua mais nova promessa, JP Schermonti, lateral direito de apenas 19 anos. Segundo informações que surgiram nas últimas horas, o presidente Marcelo Teixeira bateu o martelo e estipulou que o Peixe só negocia o garoto por, no mínimo, 10 milhões de euros. Isso dá, hoje, aproximadamente 64 milhões de reais. E tem mais, clubes como Arsenal e Chelsea, sim, gigantes da Inglaterra, já sondaram a situação do atleta. Ou seja, torcedor, o Peixe pode estar prestes a fazer mais uma venda internacional milionária. Mas ao mesmo tempo a gente fica naquela dúvida. Será que vale vender mais uma joia da base ou seria melhor segurar o garoto para ajudar na campanha de recuperação no Brasileirão? Vale lembrar que mesmo com esse possível movimento no mercado, o elenco segue focado em campo. Depois do amistoso internacional contra o RB Leipzig, o time terá a semana cheia para trabalhar visando o jogo contra o Botafogo e, quem sabe, dar aquele passo decisivo para sair da zona de rebaixamento. E aí, nação santista, o que vocês acharam de todas essas novidades? Gil de volta, Neymar se recuperando, Patati brilhando lá fora, e JP Schermonti podendo render uma bolada pro clube. Será que o Peixe deve mesmo vender a promessa, ou seria melhor segurar e apostar no futuro? Deixa sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. Agora se liga nessa notícia. Neymar desabafa sobre ações fora do Santos, cita a Kings League e rebate críticas sobre vida pessoal. Fez questão de reforçar a maneira como encara as críticas que recebe, principalmente as que envolvem sua vida fora de campo. Ele foi direto. A corneta, a crítica quando passa do ponto, quando mexe com teu caráter e tua família, excede, disparou. Deixando claro que não se incomoda com as avaliações sobre o seu futebol, mas sim com as que atingem sua vida pessoal. Na sequência, ele mandou aquela que talvez seja a frase mais forte da entrevista. Eu não vejo problema nenhum de falar que joguei mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final. Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai. Porque dentro de campo eu entrego. Vai falar fora. E foi justamente nesse tom que Neymar expôs a sua indignação com a forma como é tratado no Brasil. Mas fora é minha vida, é o que eu faço. Por exemplo, amanhã vão falar disso aqui. E às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um businessman que ao mesmo tempo é jogador, faz parte. Faz tudo crescer. Ele ainda aproveitou para comentar sobre a Kings League, onde também investe e comanda um time, e mais uma vez rebateu as críticas que recebe por isso. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo, te criticam por isso, sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte. Por fim, Neymar fez questão de deixar um recado sobre sua dedicação ao Santos, mostrando que, apesar de tudo, está totalmente comprometido. Mas para que vou ficar explicando para caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil. E aí, torcedor, depois desse desabafo, você acha que a torcida vai começar a olhar o Neymar com outros olhos? Ou ele ainda vai continuar sendo alvo mesmo se mantendo focado no Santos? Quero saber a sua opinião. E enquanto a torcida ainda digere o desabafo do Neymar, os bastidores do Santos seguem fervendo. A situação agora envolve diretamente o comando administrativo do clube. Pedro Martins, atual CEO e uma das figuras mais influentes nos bastidores da Vila Belmiro, está muito próximo de um desfecho importante. Segundo informações do jornalista PVC, o dirigente colocou sobre a mesa um ultimato, cobrando mudanças drásticas na gestão do clube, mudanças essas que, segundo ele, são indispensáveis para a continuidade do seu trabalho. O clima na reunião que acontece neste momento é de total tensão. De um lado, Pedro Martins tentando sustentar sua posição, defendendo uma maior profissionalização da gestão santista, algo que ele vem pedindo insistentemente desde a saída do técnico Pedro Caixinha. Do outro, Marcelo Teixeira e demais dirigentes, avaliando até que ponto podem ou querem ceder às exigências feitas pelo CEO. Vale lembrar que Pedro Martins chegou ao Santos como um homem de confiança de Marcelo Teixeira, e mesmo assim, sua relação com o presidente parece cada vez mais desgastada.
Internamente a percepção é de que ele perdeu força e respaldo, especialmente após as contratações contestadas que não surtiram o efeito esperado. O cenário atual aponta para uma tendência clara: a saída de Pedro Martins pode ser confirmada a qualquer momento, dependendo do resultado desta reunião. E caso isso aconteça, será mais uma mudança profunda justamente em um momento em que o clube busca estabilidade para escapar da zona de rebaixamento e também definir o futuro de Neymar. E aí, torcedor, você acha que a saída de Pedro Martins seria positiva para o Santos nesse momento conturbado? Ou é mais uma instabilidade que pode prejudicar ainda mais o clube? Deixe aí sua opinião. E enquanto essa indefinição nos bastidores segue tirando o sono da diretoria e da torcida, o Santos não para de olhar para o mercado. A diretoria já começou a se movimentar discretamente para reforçar o elenco, especialmente visando opções que possam elevar o nível técnico sem comprometer ainda mais as finanças do clube. O nome que surgiu com força nos últimos dias é o de Iker Muniain, meia-atacante espanhol, que está muito próximo de deixar o San Lorenzo da Argentina. O Peixe, atento a essa movimentação, já buscou informações sobre a situação do atleta, ciente de que pode ser uma oportunidade de mercado importante. Muniain, que já teve seu nome ventilado em outros clubes brasileiros, inclusive no Botafogo e no Palmeiras, ainda não abriu negociação direta com nenhuma equipe. Mas seu desejo de mudar de ares é evidente, principalmente pelo desgaste vivido no futebol argentino. Apesar do interesse, a situação financeira do Santos impõe cautela. O clube fez investimentos significativos no início da temporada e agora avalia cada movimentação com muito mais critério, justamente para não comprometer ainda mais o orçamento. Por isso, uma eventual proposta só será formalizada caso haja a certeza de que o investimento será estratégico. A torcida, por sua vez, observa tudo com expectativa e, claro, com um pouco de desconfiança, afinal, a chegada de reforços é fundamental. Mas o momento delicado do clube pede decisões certeiras, sem apostas que possam se transformar em novos problemas. E você, torcedor, gostaria de ver o Iker Muniain vestindo a camisa do Peixe? Acha que ele pode ser o reforço que o Santos precisa para mudar de patamar? Deixa aí sua opinião aí nos comentários. E claro, se gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com aquele amigo santista e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia exclusiva do Santos. Até a próxima e avante, Peixão!